Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um semestre com a disciplina de Direito Ambiental. Estamos aí na nossa web Boas-Vindas. Dentro desse contexto, parabenizo a todos vocês aí por mais um semestre, mais um momento de caminhada aí com o nosso conhecimento. Bom, aqui a gente tem dentro desse contexto a equipe EAD, com a coordenação EAD, com nós professores, com a equipe técnica, eventualmente qualquer tipo de contato urgente inicial, você pode usar tanto o e-mail online @unicil.br, como também os telefones aqui da produção do time EAD. Bom, dentro desse contexto, dentro dessa web Boas-Vindas, é mais um bate-papo, é mais um alô, é mais um primeiro contato com vocês. E o primeiro contato que vocês vão ter com o ambiente virtual de aprendizagem é justamente um plano de ensino. Em relação ao semestre passado, existem novas regras no plano de ensino. A gente colocou aqui para você, um printzinho da nossa página teste para justamente você ver aonde vai estar o plano de ensino, para você poder olhar e para você poder analisar todos aqueles dados de uma forma bem consistente. Uma das principais mudanças que a gente teve em relação à frequência. Para a nossa disciplina de Direito Ambiental, de 75 horas aula, a frequência é praticamente assim uma revolução. Tudo conta para a frequência. Então, o número mágico que a gente tem que ter é 18,75% da disciplina, ou 18,75 horas que você tem que ter. Perdão, 18,75 horas e 25% da carga da disciplina. No plano de ensino vai estar de uma forma bem detalhada o percentual, a contribuição de cada atividade. Então, se você assiste a Web Boas-Vindas, 10% da Web Boas-Vindas conta para a sua presença. Isso repercute em horas-aula com 7,5 horas-aula percentual. Então, o número mágico são 18,75 horas-aula percentual para você ser aprovado na disciplina. A gente teve alguns casos relativamente importantes nos semestres anteriores em que os alunos eles obtinham êxito, mas eles não obtinham a frequência em relação a isso. Por essa razão, a equipe AD a coordenação resolveu modificar o sistema de frequência. Agora, praticamente tudo que a gente fizer na nossa disciplina conta. Eventualmente, aulas, web sistematização, web revisão extra, ou qualquer coisa que esteja fora do plano de ensino, ela não vai contar com a sua presença. Então, atividades extras não contam, mas essas atividades que já estão fixadas no plano de ensino, essas sim contam para a sua frequência. Bom, dentro dessa nova reformulação, dessa adaptação, desse melhoramento constante que a equipe EAD busca colocar para nós aqui no Uniceup, a frequência agora ela tem uma interface atualizada. Essa interface ela sempre vai estar na sua abertura quando você entrar no ambiente virtual de aprendizagem, e você vai ter aqui um acompanhamento praticamente real de como é que está o seu desempenho em termos de nota e o seu desempenho em termos de frequência, tá bom? A interface é sempre atualizada a cada 48 horas. Então, André, mas eu não estou vendo aqui, acabei de fazer um exercício e não estou vendo a interface atualizada. Tem um delayzinho, depois desse delay das 48 horas, você dá uma checada, dá uma verificada. Bom, em relação a isso. A nota, ela também, o sistema da nossa equipe EAD, também está aperfeiçoando os critérios de avaliação. Então, um sistema de avaliação global. Em resumo, cada respiro que você der dentro do ambiente virtual de aprendizagem, ele vai valer para sua nota. Bom, o número mágico continua o mesmo, 50% de aproveitamento dentro desse contexto da disciplina. No plano de ensino, tem uma tabelinha detalhada para você visualizar. Importante, você tem que olhar esse número mágico, ele está dividido em várias atividades. Antigamente, em semestres anteriores, a gente tinha um peso para as avaliações presenciais semelhante a 50% ou 60%. Então, com todo adaptando para a vida como ela é, antigamente, lá na expressão da minha adolescência, o pessoal falou assim, vamos na tora. Então, entre aspas, o aluno, vou na tora, que queria ir na tora, fecha aspas,
Isso aí é para as avaliações presenciais. Hoje já não é assim. Hoje, no sistema de 75 horas, nós temos 2 avaliações presenciais. Cada avaliação presencial equivale a até 20% da sua menção. Traduzindo, se você for muito bem, excelente, o padrão de excelência, como nós esperamos nas avaliações presenciais, você vai ficar só com 40%. Então, além da frequência, a nota também está intimamente ligada à sua atividade e à avaliação global que a gente desempenha. Tá bom? Então, dentro desse número mágico 50%, o que a gente tem de divisões? A gente vai ter 2 fóruns temáticos, Fórum 1 e Fórum 2. A avaliação vale 13% cada um. A sistematização, que a gente vai ter aí um percentual de 24%. E a gente vai ter também as avaliações presenciais, 20% cada. Bom? E aí, uma coisa muito importante, daqui a pouquinho a gente vai abordar de uma forma mais detalhada, que são os exercícios avaliativos por aula. Então, nós temos 16 campos de exercícios avaliativos por aula. Então, cada um daqueles campos vai valer 0,625%. Traduzindo, 16 vezes 0,625% equivale a 10%. É excelente. Você vai ganhar um percentual que está fazendo, que está treinando para a sua avaliação, que está treinando para a sua amiga, que está treinando para o concurso, e você vai ganhar 10% por isso. Então é excelente. É uma coisa muito importante que você precisa prestar atenção. Bom, de acordo com a diretoria acadêmica da instituição, a AMC não ingressa no sistema avaliativo das disciplinas virtuais. Então, aquele eventual aluno que tem contato comigo na disciplina presencial, lá na disciplina presencial, André, a AMC vai contar como menção também. E aqui não. Aqui foi uma decisão da diretoria acadêmica. Então, dentro desse quadro dessa avaliação global, entre fóruns temáticos, avaliações presenciais, sistematização e exercícios avaliativos, a AMC ela não vai ter qualquer tipo de interferência. Bom, dentro desse contexto, uma parte muito importante que você tem que prestar atenção é em relação ao cronograma. Por que em relação ao cronograma? Praticamente é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é vir aqui e clicar no cronograma, porque você precisa agendar todas as atividades. Como é que funciona isso, André? Agendar todas as atividades. Você tem que escolher um método. Ou você usa o sistema do smartphone, você vai e marca a sua agendinha lá dentro do seu celular, dentro do seu smartphone, as suas etapas, os seus compromissos de avaliação, ou você cria, como seu costume, uma agenda de compromissos acadêmicos. Por quê? Porque o sistema de ensino à distância é um sistema flexível, mas esse sistema flexível ele demanda um pouco de cuidado da nossa parte. Cuidado porque nós temos prazos específicos para fazer cadastramento, o agendamento de avaliações que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente tem prazos específicos para entregar atividades, tanto fórum temático 1 como fórum temático 2, ele tem o prazo de abertura, o prazo de encerramento. Nós temos prazos para fazer as atividades dos exercícios avaliativos, temos prazos para elaborar a sistematização. Então, fique ligado, cronograma é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer e é uma das coisas, depois do plano de ensino, talvez a segunda coisa que você tem que fazer dentro do seu ambiente virtual de aprendizagem é fazer a sua agenda de atividades e o seu deadline para cada uma dessas atividades, tá bom? Dentro desse contexto, avançando, a gente tem um terceiro componente muito importante dentro do ambiente virtual de aprendizagem, que é o mural quadro de avisos. Lá todo mundo vai falar com você, todo mundo quer falar com você. Então a equipe AD vai postar avisos, vai querer falar com você, eu vou postar aviso, vou falar com você. Então, todo mundo vai estar sempre o tempo todo movimentando essa abazinha aqui, que é a aba, vamos dizer assim, principal, a aba espontânea que vai ter os avisos, tá bom? O mural de avisos fica bem aqui, e você deve clicar lá. Por quê? Porque depende muito da quantidade que você acessa o AVA. Então, dentro de datas, vamos dizer assim, especiais ou datas próximas de eventos importantes, por exemplo, datas próximas de avaliação presencial,
datas de encerramento de fórum, e quando você tem, né, as atividades de forma sequenciada, você vai ter vários avisos ao mesmo tempo. Então, nem sempre o aviso, vamos dizer assim, está acabando o prazo do fórum temático 1, mas logo em seguida vai ter o aviso de agendamento da avaliação. Então, nem sempre informações importantes vão ficar em destaque aqui nesse quadrinho. Por isso que eu recomendo sempre você tratar o mural quadro de avisos como se fosse um e-mail, como se fosse um checklist. Então, dentro do seu ritmo, da forma como você entra no ambiente virtual de aprendizagem, dá uma clicadinha e vê o mural de avisos, o que? Para você ver se há ou não avisos importantes e avisos, né, de um certo ponto de vista que já passaram desse prazo aí, né, de instantaneidade que fica no muralzinho, tá bom? No contexto da matéria da disciplina, a gente vai ter novidades importantes dentro aí do conteúdo, tá bom? Nosso conteúdo é formado por dois tipos de material. O primeiro material, que a gente chama material da disciplina, é um material formado por 4 unidades, e cada uma dessas unidades vai ter 4 aulas. Então, no total, a gente vai ter 16 aulas dentro desse contexto. Como é que funciona essa, entre aspas, aula? Ela é formada por um e-book interativo online, e-book em PDF. A equipe AD está estudando uma forma, né, de trazer para você essa adaptação, porque as aulas são interativas, então a adaptação para PDF é uma adaptação que precisa de alguns ajustes. E a gente vai ter, além do e-book interativo online, 16 web aulas como essa aqui, Web Boas-Vindas, em que eu vou trabalhar com vocês um tema, trazer uma perspectiva diferente que está dentro do material, fazer um complemento, fazer uma atualização. Por exemplo, a webconferência não tem outro assunto, tem que ser esse, é Brumadinho. Então a gente vai trabalhar interfaces diferentes sobre as crises dentro do direito ambiental. Eu vou fazer um contexto teórico diferente na webconferência que ela me permite, né, adiantando, já dando um spoiler da webconferência, mas essa webconferência ela vai tratar de temas que estão no e-book interativo e de temas recentes que a gente precisa adaptar, que a gente precisa se atualizar. Bem? Então, o material da disciplina são essas 16 aulas, o e-book interativo online para você ter a sua leitura, as leituras complementares que já estão no e-book interativo online, e aí essas 16 web aulas, tá bom? Dentro desse contexto, junto com o e-book interativo, junto com as web aulas, a gente vai ter 16 aberturas de exercício que a gente não chama de exercício avaliativo, não vale ponto, não é aquele da nota que a gente viu ali atrás, chama fixando o conteúdo. Então é mais uma ferramenta, mais um elemento para você fixar, para você dominar o conteúdo da nossa disciplina. Depois desses exercícios, a gente vai ter o que? 16 exercícios avaliativos. Esse sim entra na conta do 0,625%. Esse sim entra na conta dos 10% ao final, você realizando todos os exercícios. Tudo bem? Em relação a isso, vamos seguindo. Temos uma novidade muito importante aqui. Essa novidade a gente chama de roteiro de estudos. Você é livre, você pode fazer da forma como você quiser dentro aí do sistema do plano de ensino, dentro das regras do plano de ensino do cronograma. Você dita o seu ritmo, mas a equipe sugeriu uma rotina durante essas 16, 18 semanas de curso que a gente vai ter, tá bom? Então você clica lá, dentro do ambiente virtual de aprendizagem vai ter lá roteiro de estudos. É uma dica, é uma sequência que você tem que fazer e é uma sequência importante, nesses tempos de coaching, de orientação educacional voltada aí para o estudo. Eu acreditei e verifiquei que é bem relevante. Esse roteiro de estudos, ele contempla de uma forma bem satisfativa as necessidades que a gente tem para vencer a disciplina. Bom, nossos meios de comunicação, a forma como você vai falar, principalmente com a equipe, mas principalmente comigo também. Bom, a principal forma que você deve falar dentro do ambiente virtual de aprendizagem é o fórum Fale com o Professor. Então, você está tendo um problema na plataforma, você pode
né, falar lá no fórum para o professor? Pode falar no fórum para o professor. O que é que eu vou fazer? Ok, vi a sua mensagem, encaminhei ali para a equipe EAD para a gente ter um feedback da equipe EAD e eu retorno para você no fórum, falo com o professor, ou dependendo da situação, a própria equipe vai te retornar de forma instantânea, tá bom? Então, além dessa parte de logística, do ambiente virtual de aprendizagem, para que serve o fórum Fale com o Professor? Você tem alguma dúvida em relação ao plano de ensino? Você tem alguma dúvida em relação à dinâmica da disciplina? Ok. Você tem uma dúvida teórica que não está lá no fórum temático 1, no fórum temático 2? Também aqui você tem que colocar e você tem que expressar. Lembra, a sua dúvida pode ser a dúvida dos demais colegas, então vai e coloca lá no fórum Fale com o Professor. Eu tive vários semestres interessantes, o pessoal colocava dúvida e aí o pessoal respondia embaixo, a minha também. Então era um indicativo, opa, você precisa, André, olhar essa dúvida do pessoal, que é uma dúvida em cascata da maioria dos nossos colegas que estão na disciplina, tá bom? Em relação a isso. Se tem uma urgência, por quê? Porque o fórum a gente tem 48 horas para dar uma resposta. Eu tento não usar esse prazo, tento te dar uma resposta no mesmo dia ou no dia seguinte, tá bom? Dentro desse delay das 48 horas. Mas se você tiver uma urgência, coloca lá no fórum, fale com o professor por qualquer motivo. Às vezes a gente tem a rotina, né, de casos emergenciais no presencial, de outras situações que a gente não pode acessar o ambiente, né, de uma forma tempestiva. Se a sua dúvida é uma urgência, não hesita, manda um e-mail também para online@unicebo.br ou liga para você pegar mais informações, tá bom? E aí você coloca, André, para falar de avaliação, um slide todo contaminado, todo poluído, um monte de informação e não sei o que você colocou aí. Olha lá, avaliação presencial, fiz um mistozinho do que está no plano de ensino, que está no cronograma, para você prestar atenção da importância que você precisa em agendar as suas datas lá no cronograma. Olha só, eu fiz um checklist só para você ter uma ideia das datas que estão no cronograma em relação às avaliações. Tudo bem? Você vai precisar usar todas essas datas? Eu, sinceramente, espero que não. Você vai precisar usar ali do agendamento, que é a primeira ali, essa aqui. Vai precisar usar do agendamento. Vai precisar usar do agendamento e vai precisar aqui, ó, usar essa aqui, né? Adicionalmente. Se você tiver algum problema e está dentro daquelas hipóteses do plano de ensino, você tem aqui a datazinha para solicitar, tá bom? E a avaliação, eventual avaliação de reposição. Então, marquei essas datas justamente para você ter a noção, ter a dimensão da importância do cronograma e da importância de ficar ligado aí dentro desse contexto, tá? As avaliações, mais uma vez, cada uma vale 20%, 40% no total, e aí no total da disciplina as duas avaliações equivalem a 26% da frequência, tá bom? Como é que eu faço, André, para o agendamento das avaliações? Que está aqui, ó, abertura do período para agendamento da primeira avaliação presencial. Então, né, a gente dá o checklist no cronograma, você vai ter as datas em que começam à disposição para fazer a abertura da avaliação. Agendar a avaliação é como se você fosse comprar uma passagem aérea, tá? Então você vai ter à disposição de você, né, os dias, horários e os locais que você pode fazer a sua avaliação presencial. André, meu curso presencial na Asa Norte, porque eu trabalho, etc, mas no dia X eu moro em Águas Claras e tá um bom horário, um bom dia para fazer lá em Taguatinga. Pode fazer? Pode fazer o agendamento lá em Taguatinga sem problema nenhum, desde que esteja o quê? Disponível para você agendar, tá bom? André, o contrário, estou em Taguatinga, faço meu curso em Taguatinga, mas aí eu trabalho eventualmente no plano, e aí naquela data específica o campus Asa Norte é bom para mim. Pode marcar sem problema algum, né? Eu não vou estar presente fisicamente, mas ali a equipe toda vai estar disponível naquele bate-horário, naquele bate-local. Bom, então você vai agendar como se fosse uma passagem aérea. E aí o que acontece? Eu posso mudar esse agendamento? Pode. Olha lá, está no plano de ensino, eu trouxe aqui para a gente acompanhar.
Pode, desde que esteja dentro do período de agendamento. Olha lá, ó. 18 de março abre, fica mais ou menos até o final do mês aberto. Então você pode modificar desde que esteja dentro desse período e desde também que haja vagas, tá bom? Então lembra da passagem aérea, funciona muito parecido com isso, tá? Se você não agendar, esqueceu a rotina, está estressante, você está acumulando tudo, está no final do semestre e esqueceu de agendar, você tem um agendamento automático aqui a partir de 3 de abril, tá bom? Então vai ser nesse dia e nesse horário. André, eu posso mudar esse agendamento automático desde que haja vagas? Pode mudar o agendamento automático. E aí fala conosco, não fala com o professor, a gente vê com a equipe EAD também, tá bom? Sistematização, novidades que a gente vai ter na sistematização. Vou começar com a equipe EAD para a gente ter uma web específica sobre sistematização, conversarmos, talvez fazer uma web ao vivo, tá? Em relação a ela, o importante é a sistematização já chegando. No semestre anterior, por que você está falando isso, André? Eu nunca vi sistematização, não sei o que é, não sei como funciona. Nos semestres anteriores, a gente tinha um prazo de início da sistematização e um prazo de término. Aqui não. Você já tem a abertura da sistematização já aí no dia 16 de fevereiro, você já pode abrir, já pode começar já a trabalhar na sistematização. O que é a sistematização? Você vai ver lá no plano de ensino que ela é importante. Termos de frequência, termos de nota. Termos de nota, 24% da sua avaliação é a sistematização. Bom? Então, o que ela é? É como se fosse uma espécie de ensaio acadêmico. André, é um artigo que eu tenho que escrever? Não necessariamente, não é um artigo. É um capítulo de livro? Também não. Não chega nessa complexidade. Mas é um ensaio acadêmico, é o que a gente gosta de chamar, o que a academia dos Estados Unidos gosta de chamar de paper. Então, o que a sistematização é? É um ensaio acadêmico muito semelhante àquilo que a gente chama de paper. Mas, André, eu vou ter que escrever 40 páginas, 50 páginas desse paper? Não, não é isso. Não é assim que funciona. Bom, a regra é que a gente trabalha o quê? Com 2 a 3 páginas, né, de um adensamento crítico, de um estudo crítico, de uma reflexão crítica que você vai fazer. Bom, esse semestre muda um pouquinho a cara. Sistematização agora, a regra é ser um trabalho individual, seja por sugestões dos colegas dos semestres anteriores, seja em termos de logística. Qual é o ponto? O ponto é, vamos fazer trabalhos individuais. Exceção, pode ter exceção? Pode. Você vai lá no fórum, fala com o professor, fala, André, eu quero que eu e meus colegas queremos fazer sistematização em grupo. Pode, sem problema nenhum. A gente monta um grupo para vocês fazerem, tá? Em relação a esse ponto. Qual é a metodologia? A gente vai ter uma webzinha específica, mas eu já vou dar o spoilerzinho da sistematização. O que é diferente hoje? Quais são os critérios de avaliação da sistematização? A gente vai ter a metodologia de mídias sociais, então a gente vai trabalhar com as mídias em termos de periódicos de notícias, sejam elas mídias virtuais, mídias físicas. A gente vai trabalhar com as redes sociais, então a gente vai pegar um tema sobre o direito ambiental, você vai ver como é que esse tema é retratado dentro de uma mídia virtual, uma mídia presencial, uma mídia papel ou uma mídia eletrônica. Você vai pegar esse mesmo tema, esse mesmo retrato, esse mesmo recorte e vai ver o que as redes sociais estão comentando dele. Ah, isso que a mídia colocou não é assim, isso aqui é fake news, ou a mídia fala que o que a rede social falou é fake news. Opa! Então você vai trabalhar aquilo que a mídia desenvolve, aquilo que a mídia apresentou, aquilo que as redes sociais estão comentando sobre determinado assunto. Todas as redes sociais, não, você vai escolher um, você vai escolher o Twitter, você vai escolher o Instagram, você vai escolher o Face, YouTube, você vai escolher, bom? E aí eu quero que você pelo menos use um periódico, uma revista acadêmica, Qualis A1, A2, B1. A gente vai traduzir isso lá na web sistematização, como onde é que eu encontro, como é que funciona, para embasar o seu comentário crítico. Tudo bem?
Então, a sistematização bem simples, bem tranquila. A gente vai trabalhar com aquilo que está em vigor, com aquilo que está saltando aos olhos, com aquilo que está movimentando aí o burburinho, tudo bem? Mídias, redes sociais e aí, né, um periódico científico para fazer, né, esse ajuste crítico seu, tá bom? Olha só, a sistematização abre 16 de fevereiro. Você está assistindo a web Boas-Vindas, já abriu a sistematização. Ela termina 2 de junho. Você tem que fazer o piso, 3 páginas, 2 a 3 páginas. Se você vai fazer em grupo, aumenta esse valor. Mas tem que fazer 2 a 3 páginas. Então, é uma coisa que você não pode demorar. Você tem muito tempo para fazer. É um tempo para você pegar e já desenvolver o seu argumento de acordo aí com o andamento da disciplina, tá bom? Dentro desse contexto, fazendo um spoilerzinho das webs, a gente tem aí, né, dentro do cronograma da disciplina, algumas webs que são webs, entre aspas, obrigatórias. Você tem que assistir para ter a presença, você tem que assistir para interagir, etc, etc, etc. E, eventualmente, a gente pode ter outras webs agendadas para falar de um tema específico, né, em especial a sistematização. Lá no nosso materialzinho, na nossa disciplina, no nosso AVA, a gente está aqui, webs e gravações. Então, hoje, você está vendo a webs Boas-Vindas, está aqui. A gente vai ter daqui a pouquinho, pelo cronograma, a web conferência. A gente vai ter a web revisão. E a gente tem, por cada disciplina, as web aulas, tá bom? Então, são 16 web aulas. A web revisão é um pouquinho antes das avaliações. Então, o que a gente faz, né? Os semestres anteriores gostaram, a gente conversa, faz uma primeira web revisão nesse modelo. Se vocês gostarem, a gente mantém esse modelo, que é o quê? Bater um papo, pegar as questões que caem em concursos, caem em OAB, que vão estar nos seus exercícios avaliativos, que vão estar nas suas avaliações, a gente resolve dentro da web revisão, resolve a questão e faz essa ponte, esse link com o conteúdo, tá bom? E a web conferência, já deu spoiler alguns slides atrás, a gente vai falando, né, questões relacionadas principalmente aí, né, da responsabilidade ambiental, infelizmente, dentro dos desastres que estão acontecendo. Então, um pouquinho mais que a gente vai abordar, uma partezinha mais esotérica, mais teórica, mas o fundo é para a gente tentar, né, entender a importância, né, do meio ambiente, do direito e da regulação ambiental que o direito ambiental proporciona. Bom, dentro desse contexto, a gente tem o que a gente chama de material complementar. Material da disciplina, nossa, André, mas já tem lá e-book interativo, web aula, fixando exercício e exercício avaliativo e vai. E sim, temos material complementar, sim. Direito não é estático, direito é dinâmico. Meio ambiente, então, muda. Você está vendo, hoje o ano, pensei em uma coisa, a web conferência já é outra. O ano muda, infelizmente, pela tragédia, mas muda. Então você tem que ficar ligado, a gente tem que ficar ligado, e a gente tem também uma abazinha que a gente chama de material complementar, tá bom? O que esse material complementar é importante? Pode ser uma legislação que eu vou colocar para você ler, pode ser um precedente, pode ser um artigo científico, tá bom? Pode ser uma notícia de um periódico relevante. Mas esse material complementar, ele vai ter um impacto direto, não só no seu conhecimento, não só na fixação do conteúdo, mas ali, ó, no exercício avaliativo. Vai ter impacto direto ali, ó, na avaliação. Então, o banco de questões que a gente tem, André, vocês repetem as mesmas questões, mais ou menos. Pode dar sorte você pegar uma questãozinha repetida, mas esse banco é atualizado constantemente. As questões que estavam lá no semestre passado, daqui a pouco elas vão sair, vão entrar novas. Então, para atualizar essas questões, a gente se utiliza não só do material da disciplina, mas do material complementar também. A OAB, ela vai te cobrar uma questão nova ambiental. Os concursos mais relevantes que cobram ambiental, vai te cobrar também um conteúdo diferente ambiental. E você precisa saber desse conteúdo, tá bom? Então, por isso que está aqui dentro de material complementar, para você complementar os estudos que a gente tem na nossa disciplina, tá? Pessoas, é isso.
Então, nessa primeira Web Boas-Vindas, eu gostaria, né, de agradecer a sua confiança, de agradecer a sua presença e me colocar à disposição dentro da nossa disciplina virtual. Lembre-se, aqui é uma equipe como um todo. O ensino à distância é um ensino flexível. Você vai ter o seu tempo, o seu momento, o seu ritmo para fazer a disciplina. Mas é uma disciplina, né, não só pela regulação que o MEC coloca, mas também pela qualidade que o CEUB quer colocar no ensino à distância. É uma disciplina um pouco diferenciada. É diferente do ensino presencial. Então, você que é o primeiro, está na primeira vez no ensino à distância, tome cuidado, né? É flexível, mas você tem que ter um compromisso como você tem na disciplina presencial. Então, esse compromisso é um compromisso de se organizar com essa flexibilidade e ter aí a sua disciplina, a sua própria condução dentro do ritmo da disciplina virtual. Bom, então eu agradeço mais uma vez e conte conosco aí nesse semestre para o desenvolvimento do seu conteúdo, tá bom? Um grande abraço.